iremos falar agora sobre os polissacarídeos. Como vocês veem aí na projeção, o nome polissacarídeos, poli aqui, ó, vem de muitos. Então, poli seria a junção de vários monossacarídeos. Através de quê? De ligações glicosídicas, como vocês já viram no vídeo anterior. Então, polissacarídeos seriam polímeros, ou seja, moléculas de grande tamanho, formado por unidades que se repetem. Isso que quer dizer polissacarídeos. Então, é um polímero de condensação que geralmente contém centenas de moléculas de monossacarídeos. Por exemplo, aqui, ó, é a estrutura da amilose e da amilopectina, que são componentes do amido, certo? O amido é formado por amilose, que é aqui essa estrutura linear, onde as glicoses estão ligadas uma a outra por ligações alfa-1,4. E a amilopectina, que ela já é ramificada, certo? Então, geralmente os polissacarídeos têm pesos moleculares típicos de milhares a milhões de kilodaltons. Então, são moléculas pesadas, grandes. Tá bom? E aí, quando a gente fala em polissacarídeos, como eu já havia dito, eles são polímeros, são moléculas grandes formadas por monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas, e existem dois tipos de polissacarídeos, que são os homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos, certo? O que seriam homopolissacarídeos? É aquele polissacarídeo formado pelo mesmo monossacarídeo se repetindo. Por exemplo, quando a gente tem a celulose, ela é formada por várias glicoses, o amido por várias glicoses. Então, isso seria um homopolissacarídeo. Já um heteropolissacarídeo é quando eu tenho dois ou mais tipos de monossacarídeo constituindo a sua molécula. A maioria dos polissacarídeos são lineares, os ramificados têm poucas formas bem definidas. Então, aqui eu tenho um esqueminha para vocês notarem aqui, ó, homopolissacarídeo, o mesmo, formado pelo mesmo tipo de açúcar. Existem os não ramificados, olha só, e os ramificados. Vocês veem, ó, que a hexose se repetindo é a mesma. Então, eu tenho como exemplo aqui a celulose, o amido e o glicogênio, tá bom? Já o heteropolissacarídeo, que eu tenho aqui, ó, mostrando para vocês, ele é formado por mais de um tipo de açúcar, mais de um tipo de monossacarídeo. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho dois tipos de monômeros se repetindo. A hexose rosa, a hexose azul, a hexose rosa, a hexose azul. E aqui eu tenho ele na forma ramificada. Olha só a ramificação aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho múltiplos monômeros e é ramificado, eu tenho múltiplos monômeros e é não ramificado. Quais são os exemplos? Peptidoglicano e glicosaminoglicano. Quais são os polissacarídeos mais importantes que eu vou pedir para vocês em uma prova? A celulose, que é o mais abundante do planeta Terra. Nós animais não digerimos esse tipo de polissacarídeo. O amido, que é a base da nossa alimentação, é o polissacarídeo de reserva das plantas. Já a celulose é um polissacarídeo estrutural das plantas. O glicogênio é um polissacarídeo de reserva dos animais. A gente reserva tanto no fígado como nos músculos. E a quitina, que é um polissacarídeo estrutural, compõe a parede celular dos fungos e compõe também
o exoesqueleto dos artrópodes e está constituindo aí alguma estrutura dos animais no geral. Olha só, o glicogênio, ele também é um polissacarídeo de reserva dos fungos, e foi isso que tirou os fungos do reino plantae, tá bom? Aqui mostrando para vocês um pouquinho da estrutura aí da celulose, que ela está presente aí, da parede celular das células vegetais, é um componente rígido, é por isso que quando a célula vegetal ela ganha água, ela não rompe, ela não explode, devido à rigidez da parede celular, por causa do seu componente. E aqui estão, ó, a estrutura dele parece uma lâmina mesmo, por isso que faz papel a partir de celulose, porque ele tem essa estrutura laminar. Então, ó, é um polímero linear que tem 15 mil resíduos ou mais de D-glicose ou D-glucose e é unido por ligações beta-1,4 e faz essa estrutura aí em lâmina. Tá vendo aqui, ó? Olha só, são lâminas aí interligadas. É uma estrutura altamente coesiva, é insolúvel em água, certo? É insolúvel em água. E as cadeias são unidas tanto por ligações de hidrogênio intra, ou seja, na cadeia, como também inter, uma cadeia e outra aí da estrutura da celulose. Então, vertebrados, no geral, não possuem enzimas para hidrolisar, para digerir a celulose. Nós não temos celulase. É por isso que herbívoros, ruminantes, eles contêm no seu organismo uma câmara de micro-organismos que secretam celulose, ou seja, os micro-organismos produzem celulose. Então, o cupim se alimenta de madeira, né, puramente celulose, mas ele tem no seu intestino protozoários e bactérias que vão produzir a celulase e vão quebrar a celulose. Se não tivesse, ele não conseguiria capturar a energia, os nutrientes dessa celulose para a sua sobrevivência. A mesma coisa acontece com os ruminantes, que cultivam bactérias que vão fermentar, que vão fazer a digestão inicial dessa celulose para continuar o processo digestivo dos ruminantes.